Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. São palavras de Paulo aos Romanos. E Emmanuel Comedo. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos, o banho do lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Porque conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade dos nossos corações. Aprendemos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda a parte. Aproveitar estes momentos para nos virarmos para dentro de nós próprios, esquecermos os problemas do dia a dia, afastar os pensamentos da nossa mente e ligar-nos aos altiplanos da vida. Tínhamos agora por objetivo a ligação com os nossos benfeitores, o nosso anjo da guarda, os espíritos do bem. E tínhamos na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus. Deixemos-nos envolver por este perfume, por estas vibrações que parecem emanar do nosso querido Mestre e que vão direitas ao nosso coração. E assim sentimos-nos pacificados, serenos e preparados para ouvir, entender, compreender o alcance das mensagens do nosso querido Mestre. E como veremos ao longo desta conversa, não é preciso só entender, estudar, compreender. Diz-nos o querido Mestre que é importante praticar dia a dia todo o bem que possamos fazer. Aproveitamos ainda esta oportunidade, querido Mestre, para te pedir pela paz na terra, pela harmonia entre os homens,
sabemos que passamos momentos conturbados, o teu querido Mestre já nos tinhas avisado. Auxilia-nos a preparar-nos para sermos os trabalhadores da última hora, a podermos com todas as nossas forças e vontade auxiliar quem precisa, despertar no próximo a consciência, de modo a que possamos melhorar em conjunto e tornar-nos uma sociedade mais fraterna, mais pacificada e mais feliz. Graças por darmos por tudo, querido Mestre. Pedimos-te que fiques connosco, que nos auxilies a melhor entender todas estas mensagens maravilhosas, esta conduta que nos deixaste e que nós nem sempre sabíamos seguir. Fica connosco, Senhor, hoje e sempre. Ouve-me bem lá embaixo? Sim, eu falo um bocadinho mais alto. Pronto. Trazemos aqui esta mensagem de amor de Chico Xavier, que é realmente fantástica. Eu vou ler. O amor é a força que nos liga, ultrapassa barreiras e ilumina os nossos caminhos. Nele encontramos a verdadeira essência da vida, a serenidade que acalma nossas almas e a esperança que revigora nossos corações. Ao amar, tornamos-nos instrumentos da bondade divina, disseminando luz e alegria por onde vamos. Que possamos cultivar o amor em nossos corações, exercitando a compaixão, o perdão e a compreensão, pois é por meio do amor que alcançamos a plenitude e a autêntica felicidade. É, além do mais, uma mensagem de esperança, não é? De esperança no futuro também. Olha. Estamos em fevereiro, o tempo passa depressa, e durante este mês o livro que vamos estudar é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos voltar ao mês de novembro, e onde deixamos este capítulo, Não Vim Destruir a Lei, o capítulo 1, e que falava da evolução espiritual do homem, se bem se lembram. Perdão. E foram estudadas nessa altura as 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Não vim destruir a lei, portanto é o nome deste capítulo, que vem destas palavras de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. E hoje o que vamos estudar são as instruções dos Espíritos. A nova era. Nós nos situarmos e contextualizarmos o estudo de hoje. Quem eram os hebreus? Não é? Porque é que Deus escolheu os hebreus para serem o povo que ia receber o seu representante, Jesus? Os hebreus eram um povo antigo e que tinham crenças e práticas religiosas como o politeísmo e o animismo, e para além disso, tudo misturado ainda as tradições herdadas dos patriarcas. Portanto,
Havia aqui uma forte influência, porque, como sabem, os hebreus estiveram durante muito tempo no cativeiro, no Egito, e receberam a influência da cultura egípcia, que adorava animais, que adorava seres criados, porque eram seres que representavam a natureza. E, portanto, parte dessa cultura e desses deuses foram passados, como é óbvio, para quem lá vivia, que eram os judeus. Mas os judeus tinham também uma herança dos seus patriarcas, sobretudo de Abraão, que introduziu a ideia de um Deus único, supremo e invisível. Invisível porque não se podia representar por figura nenhuma, certo? E esse Deus chamavam-lhe Yahvé ou Jeová. Portanto, a maioria dos hebreus desta época tinham uma religião misturada, digamos assim, entre o politeísmo e o monoteísmo. Portanto, eles, como está ali representado, faziam sacrifícios a Deus, sacrificavam animais, e, portanto, não estava ainda consolidada o monoteísmo, embora já lá estivesse o germe. E foi por isso, exatamente por isso, que Deus escolheu este povo como aquele que seria o que acolheria Jesus. E foi de facto com os 10 mandamentos trazidos por Moisés que então se consolidou o monoteísmo. A partir de agora, vamos então analisar as mensagens que os diferentes espíritos nos deixam no capítulo 1 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, diz um espírito de Israel que escreve ou que se comunica em Mulhouse em 1861. Não se sabe quem é este espírito, mas os historiadores pensam que se trata de um profeta do Antigo Testamento. Portanto, alguém que tivesse também vivido com os hebreus e que tivesse um profundo conhecimento da sua cultura e da sua religião. Então, este espírito de Israel escreve assim: Deus é único. E Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. Portanto, já falamos sobre isto, não é? Porque é que os hebreus foram, os judeus, não é? Foram escolhidos. Ai, mãe, assim não. As vicissitudes por que passou o povo hebreu destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Portanto, eles passaram de facto por muitas vicissitudes. Estiveram presos no Egito, tiveram que fazer aquela travessia do Egito até à Terra Prometida. Isto demorou uma geração. Portanto, eles andaram perdidos no deserto e não foi por acaso que foi uma geração que andou ali. Foi para depurar aqueles que ainda tinham um pensamento mais materialista, não é? Que não eram tão espirituais. Estavam muito ligados ainda ao paganismo, aos bens materiais, ao ouro, e tudo isso era preciso que desaparecesse, digamos assim, para que surgisse uma nova geração mais preparada para receber os ensinamentos que aí vinham. Portanto,
portanto, chegaram então os mandamentos de Deus, enviados por Moisés, que contêm o germen da mais ampla moral cristã. Não se esqueçam que nós estamos a falar, e todo este capítulo é realmente sobre a evolução espiritual do homem. Os comentários da Bíblia restringiram-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não teriam compreendido a moral cristã. Nós estamos a falar de um povo há mais de 2000 anos, não é? Quase 3000, que ainda se encontra num estado semi-selvagem, e quando vamos ver se reportam a este estado semi-selvagem, é porque não tinham ainda desenvolvido aquilo que nós falamos e dizemos que é a consciência moral. Portanto, de facto, estavam desenvolvidos sob o ponto de vista intelectual, mas moral não. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha que percorrer. Ou seja, isto significa, o que é um frontispício? O frontispício é a entrada. Portanto, digamos que estes 10 mandamentos foram a primeira revelação, não é? E daí viria muito mais, daí começaria, digamos assim, porque os homens já estavam preparados para isso, começaria de facto a sua evolução em termos espirituais. O frontispício brilhante. Estes povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Holocausto é mesmo uma palavra de origem hebraica e significa catástrofe, guerras. E, portanto, reparem, eles o que estavam habituados era realmente às lutas, não é? Era assim que eles entendiam. E perdoaram o inimigo, nem pensar. Porque isso seria até, para estes povos, um sinal de fraqueza. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam aqueles povos que se propunham a regenerar. Pensem nos 10 mandamentos, não é? Não matarás, não é? Portanto, isto significa o quê? Que, de facto, nesta altura, eles, como povos ainda com pouco desenvolvimento moral, davam muito pouca importância à vida humana. Não é? Preocupavam-se pouco com os homens, com o outro, com o próximo. Notável do ponto de vista das artes e da ciência, a inteligência deles achava-se muito atrasada em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Portanto, isto era... o tal espírito israelita está-nos a dar uma perspectiva do desenvolvimento das pessoas, dos indivíduos, que naquela altura receberam os 10 mandamentos de Moisés, que de facto foi o tal germen de moral que iniciou o percurso da humanidade em termos espirituais. Era necessária uma representação semi-material, como a que lhes apresentava então a religião hebraica. Portanto, não se esqueçam que a religião hebraica tinha esse misto, como falámos no início, de aceitar alguns deuses, entre aspas. Lembrem-se que quando Moisés se deslocou para ir ao Monte Sinai receber os 10 mandamentos, os que ficaram cá embaixo, ele nunca mais vem, ele foi-se embora, deixou-nos aqui sozinhos, e há que recolher o ouro de todos, e fizeram o quê? Um bezerro de ouro, não é? Portanto, realmente Deus perfeitamente pagão. Os
holocaustos falavam-lhes aos sentidos, portanto, as lutas, os abalos, isso mexia com eles. Do mesmo modo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Continuando. Vem Cristo. Depois. Vem Cristo que iniciou a mais pura, a mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Portanto, vem Cristo não negar aquilo que Moisés disse, mas sim aperfeiçoar, não é? Porque à medida que o tempo vai passando, os homens começam a ter outro entendimento e, portanto, já são capazes de compreender que, de facto, não é o Holocausto, não são as lutas entre eles e todas as situações, digamos, de vingança que vão elevar a nossa alma, mas sim o amor, a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo. E é esta a mensagem que Cristo nos traz, a mensagem do amor. E essa mensagem há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Há que fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Ora, isto foi escrito em 1860, estamos em 2025, não conseguimos atingir. De modo que, de facto, a nossa progressão espiritual, moral, é de facto muito lenta. Cristo foi o iniciador de uma moral que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso que se cumpre e que a natureza está submetida, sendo o Espiritismo a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Então, o que é que quer dizer aqui estas palavras do Espírito israelita? Quer dizer que Cristo, de facto, trouxe a boa nova, como sabem, e é essa mensagem de paz, de amor entre nós, de reconhecimento que somos todos filhos de Deus, que nos vai melhorar até como sociedade, não é? Se nós começarmos a pensar assim, que é assim que Deus quer que nós pensemos, de facto tudo se modifica e nós passamos de um mundo de provas, de expiações e de adversidades para um mundo melhor, não é? Em que o mal deixa de ser, de facto, o mais importante, ou o que ainda, digamos, tem um grande peso no nosso dia-a-dia, para se ir esvanecendo, porque, de facto, todos temos dentro dos nossos corações esta característica da bondade, da compreensão do outro, do entendimento e da compaixão e caridade. E isto será feito, e é esta mensagem diz bem isto, que espíritos superiores vão nos ajudar nessa transformação. Agora, o importante é que nós lhes demos ouvidos e que estejamos dispostos e preparados para os ouvir, porque sempre teremos a ajuda desses espíritos. E diz o Espírito israelita que essa é que é a lei do progresso. Portanto, nós não estamos aqui para ficar sempre na mesma. É a lei da natureza, é uma lei natural de Deus, a lei do progresso, que se cumpre. E então vem o Espiritismo para explicar aquilo que não foi dito na altura. Não vem destruir lei nenhuma, não é? Vem acrescentar, vem esclarecer, porque de facto houve então essa, essa evolução do homem em termos intelectuais e, portanto, é preciso
agora modificar um pouco a forma e explicar de forma a que se entendam, que seja um conhecimento perceptível a todos. Lá está, a nova era. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver novas ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Certo? É o tempo, é agora. Não é? Só que chamo agora também a atenção para que o tempo da espiritualidade não tem nada a ver com o nosso tempo. Certo? Para eles, o tempo conta de forma diferente. Para nós, 100 anos é muito, para eles não é nada. É um momento. Não é? E, portanto, dizíamos isso, estas ideias, estas novas ideias, e a quem é que o Espírito se refere, é exatamente ao Espiritismo, à doutrina espírita. Estas novas ideias têm que seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Liberdade de pensamento, obviamente. Para atingirem a maturidade, essas novas ideias precisam de lutas, de abalos, de discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Isto acontece sempre e vai até aos nossos dias. É frequente, sobretudo, vou dar este exemplo, na ciência, qualquer ideia que surja de novo é sempre recebida com, perdoem-me a expressão, um pé atrás. Não é? Nunca é logo recebida de braços abertos, que coisa fantástica, maravilhosa, agora vamos todos deixar de fazer como fazíamos e vamos pensar de outra maneira. Isso é muito difícil, porque de facto, sobre quem diz os cientistas, diz todos nós, entramos, portanto, naquilo a que Kardec se fala muito no livro dos médiuns, sobre o sistema. E o que é um sistema? Nós metemos na nossa cabeça determinadas premissas, digamos assim, e depois construímos todo um pensamento com base nessas premissas. E não é fácil desconstruir tudo isso para começar a entender ideias que vêm de novo e, portanto, que nos obrigam a criar um novo sistema. Fiz-me entender? Não é? Portanto, temos que, às vezes, alguma coisa, claro, não é derrocar completamente e dizer não, isto agora deixou de ser verdade e agora a verdade é outra. E, portanto, eu vou ter que me basear noutras coisas. Não é tanto assim, mas nós hoje em dia temos isso, não é? Hoje em dia nós percebemos a realidade de uma maneira muito diferente do que era há 20, 30 anos, porque a evolução vai sendo, de facto, cada vez mais rápida, sobretudo no que diz respeito à intelectualidade, à inteligência e não, infelizmente, à parte moral. Mas pronto, isto era só para dizer que era natural e já se esperava que a doutrina espírita, no início, tivesse muitos opositores. E foi, de facto, isso que aconteceu e é disso que Allan Kardec nos fala com frequência. Continuando. Uma vez isso conseguido, portanto, reconhecer as novas ideias, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Portanto, isto é, de facto, um alvorar da doutrina espírita. Sublinhamos isto aqui porque nos parece, de facto, a parte mais importante desta mensagem, que é, então, como já dissemos, a evolução espiritual do homem. Moisés abriu o caminho com os 10 mandamentos, Jesus continuou a obra com as suas mensagens de amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas, e o Espírito a concluirá. E concluirá porque explica, não é, aquilo que ficou por dizer, consola, esclarece.
deixa eu continuar. E a segunda mensagem é de Fénelon. E então, quem é que é Fénelon? Fénelon é François de Salignac de la Motte, que nasceu em 1651 e faleceu em 1715. Foi um arcebispo católico, influente escritor de obras religiosas e filosóficas, e tinha, de facto, esta ideia completamente diferente das ideias que eram aceites na época. Em vez de ser um Deus punidor, não é? Não. Era um Deus bom, misericordioso e que a quem todos nós deveríamos ter, de facto, um amor incondicional. Porque ele era exatamente isso. Um Deus que estava e que nos criou para que nós atingíssemos a felicidade. Portanto, Fénelon, como arcebispo, defendia os princípios cristãos de amor, humildade e caridade. Portanto, isto em 1650 era realmente uma situação bem diferente daquilo que era o que se aceitava na Igreja Católica da altura, muito politizada, não é? E com ideias completamente diferentes. Agora, falando do espírito Fénelon, portanto, depois da sua volta à vida espiritual, ele colaborou com Allan Kardec na codificação do espiritismo, não é? E pertence à tal falange do espírito da verdade, que de facto foi uma falange de espíritos superiores que apoiou Allan Kardec na realização das obras da codificação e foi uma falange fundamental. Como vê, eram tudo espíritos de alta escola, indivíduos muito sabedores e, portanto, que foram mentores de Allan Kardec. As mensagens de Fénelon focam-se na importância da reforma íntima, da fé raciocinada, na pureza e na sinceridade, na conexão com Deus, na prática do amor, da caridade e da humildade. Portanto, andavam, de facto, foi um resumo que nós fizemos para que vos trouxéssemos aqui, de facto, o que fez Fénelon, que aparece muitas vezes nas mensagens, não só do livro, do livro dos médiuns, como também na introdução do livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. É importante nós percebermos isto para depois entendermos melhor as mensagens que Fénelon nos deixou, especialmente esta que vamos analisar. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as terras. Esse dia foi o do advento de Cristo. Portanto, Deus decidiu que um espírito muito desenvolvido viesse dar-nos exemplos de conduta e dar-nos as mensagens de Deus. Depois da luz viva, vejam só, depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e de obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, do mesmo modo que os profetas do Antigo Testamento, os Espíritos puseram-se a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. O que é que isto quer dizer? Vamos traduzir isto. Portanto, um dia, como já disse, Deus achou que estava na hora de mandar à Terra alguém com
a mensagem que Deus queria que fosse divulgada, que nós já sabemos, que é o amor e a caridade, a fraternidade. Esse dia foi o advento de Cristo, quando Cristo, de facto, nasceu. Mas depois, no final da vida de Jesus Cristo na Terra, ele ressuscitou, não é? Como diziam na doutrina cristã, e depois de ele ter passado na Terra, voltou tudo ao mesmo. Os homens voltaram a fazer as mesmas asneiras e a cometer as mesmas faltas que cometiam antes de conhecerem a palavra do Cristo. Portanto, após alternativas de verdade e de obscuridade, o mundo perdeu-se outra vez. Então foi preciso que, tal como já tinha acontecido antes de Jesus, no Antigo Testamento, os profetas que vinham anunciar a vinda de Jesus, os espíritos, desta vez, puseram-se a falar e a advertir que era necessário que a humanidade, que os homens mudassem e se transformassem. Portanto, o mundo está abalado nos seus fundamentos. Porquê? Porque deixaram de ouvir a mensagem de Cristo. O Espiritismo é de ordem divina. Portanto, agora são os espíritos que vêm trazer, não é? E consolidar, digamos assim, e esclarecer melhor as mensagens de Jesus. O Espiritismo é de ordem divina porque assenta nas próprias leis da natureza, como sabem, não é? E estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem objetivo grande e útil. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar juntos à ciência. Portanto, o que é que isto significa? Sabemos então que o Espiritismo é de ordem divina porque se baseia nas leis naturais, nas leis divinas, não é? E que tem o propósito de trazer a nós, à humanidade, a luz do conhecimento. A ciência, de facto, tem avançado, já nesta altura avançava, mas avançava com bons propósitos, mas não era depois utilizada, digamos assim, para bons fins. Não é? Ela iniciava-se com o objetivo de melhorar, digamos que, a vida, a forma de estar dos homens, mas depois os próprios espíritos, a quem ele chama espíritos das trevas, levavam esses eventos científicos para o lado do mal. Sei lá, podemos falar de vários exemplos. Talvez aqui no século das luzes, todas aquelas experiências que se fizeram à volta do obter a energia atómica como uma forma de boa energia para ser utilizada, depois deu naquilo que nós todos sabemos mais tarde, não é? Que foi uma bomba atómica que teve com uma destruição de pessoas, de países, de grandes repercussões, até durante anos, porque criou doenças e isso. E não foi de maneira nenhuma essa a intenção dos primeiros cientistas. Isto é só um exemplo. O reino do Cristo, passado 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Portanto, não se esqueçam que isto é de 1860, não é? Passaram 18 séculos, afinal de contas, muitos mártires se sacrificaram a estas boas ideias, mas de facto é que os homens ainda não as entenderam. Cristãos, voltai-vos para o Mestre que vos quer salvar. Portanto, isto é um aviso que Fenelon está a dar a todos. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria.
Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos dizem-no subejamente: dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não seres derrubados. Isto é, preparai-vos. Portanto, isto é o que Fenelon nos está a avisar. Aí vem a mudança da era, não é? Novas ideias vão-vos alterar todo este vosso conceito de religioso e, portanto, o conceito até que tínhamos de Deus, e, portanto, estejam preparados, porque isto vai ser forte. Vai-vos abalar. Mas é necessário. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Portanto, o que vem aí, as novas ideias, vão mexer convosco mais do ponto de vista moral do que propriamente do ponto de vista material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz, humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim que estas palavras somos pequenos, careçam para vós de significação. E realmente é interessante esta mensagem. Porquê? Porque muitas vezes nós dizemos assim: mas eu sozinho não consigo mudar o mundo. Mas não é bem assim. Nós somos pequenos, de facto. Mas todos juntos somos muitos. E quanto mais formos e mais conseguimos mudar. É o que ele diz aqui. Portanto, não digam, não achem que por serem pequenos são incapazes de mudar. Não, pelo contrário. E diz, como exemplo, que o grão de areia forma, todos juntos, montanhas. O que é preciso é começar essa mudança. Certo? Portanto, todos temos um papel a cumprir. Por mais pequeno que seja, tudo é importante. E ele continua com este exemplo e diz: a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício da sua república? E imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Não é? Portanto, se eles conseguem fazer isso, nós também conseguimos, à nossa maneira. Começamos a mudar aquilo que podemos através do nosso exemplo, das nossas conversas, dentro de casa, na nossa família, dando exemplo àqueles com quem conversamos no dia a dia, nos nossos trabalhos, na nossa interação com os amigos, e assim se vai estendendo a pouco e pouco a nossa influência, não é? Uma influência positiva. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal e não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Isto é fundamental. Portanto, nós estamos fadados, não gosto da palavra condenados, estamos fadados a progredir, porque a lei do universo é a lei do progresso. E assim termina esta mensagem de Fenelon e vamos para a terceira e última mensagem, que é de Erasto. Erasto viveu no século I. Portanto, pensa-se que tenha nascido 13 anos depois de Cristo. E converteu-se ao cristianismo por influência de Paulo de Tarso. Ou seja, eles eram, as famílias deles, tanto de Erasto como de, naquela altura, Saulo, eram amigos. Eram amigas e eles frequentaram escolas em simultâneo. Depois, Paulo saiu, não é, como sabem, de casa e na estrada de Damasco tem aquela
conversão ao cristianismo, que é de facto fabulosa e que está descrita no livro Paulo, não é? Paulo Estevão, exatamente. Faltava o segundo nome. Pronto, portanto, eles tiveram sempre, Erasto e Paulo de Tarso, tiveram sempre em comunicação, digamos assim. Erasto era filho de uma família abastada, e depois foi estudar a língua grega e foi para Corinto. Depois de Corinto encontrou Paulo, já Paulo de Tarso, tiveram longas conversas e Erasto, que era um administrador de uma das províncias, converte-se ao cristianismo. E então, ele próprio se intitula discípulo de Paulo. E funda em Éfeso uma escola, chamada a Escola de Tiranos, onde nessa escola podiam ir pessoas de qualquer idade ou de qualquer classe social conhecer, aprender os ensinamentos de Jesus. Um dia, Paulo portanto, morre e Erasto continua a obra de Paulo, viajando por aquele mundo fora para divulgar o Evangelho. O espírito de Erasto foi, de facto, um espírito, outro dos mentores de Allan Kardec, na codificação. Aparece-nos muitas vezes, de facto, nesses livros, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, e as suas mensagens são sempre marcadas por um rigor, pela lógica, como diz ali, por uma clareza, mas de facto, quanto a mim, aquilo que mais o distingue, não é, é a nossa chamada de atenção que nos faz sobre os falsos profetas e as mensagens mediúnicas que devem ser sempre analisadas com muito cuidado. Esta frase é dele. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira. Portanto, de facto, o Espiritismo tinha que ser uma linguagem e uma doutrina muito séria. Vamos então para esta terceira mensagem, em que Erasto diz e fala de Santo Agostinho. E depois vamos ler e perceber porquê. Santo Agostinho, isto é a mensagem de Erasto, Santo Agostinho é um dos maiores propagadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda a parte. A razão disso encontramos-la na vida deste grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade os seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Portanto, Erasto escolhe este exemplo da vida de Santo Agostinho, porque de facto Santo Agostinho era, como ele diz, um pai da Igreja. Portanto, ele já era reconhecido como um importante teólogo e filósofo do cristianismo. Mas antes de chegar aí, Santo Agostinho era de uma família bastante abastada e, bastante abastada, não sei se diz, mas pronto, era de uma família abastada e de facto era um indivíduo com hábitos um pouco devassos, não é? Não, era um indivíduo que não estava de modo nenhum preocupado com o seu futuro, como depois se vem a ver. Foi arrancado ao paganismo, à impiedade mais profunda, porque de facto era um indivíduo que estava ligado à materialidade, às paixões do momento, etc. E que se converte.
sendo entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhuras, noutro lugar, e não nos prazeres fugidios e materiais, nas tais paixões. No seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz a clamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então Saulo exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, sou cristão. Esta é a descrição da conversão de Santo Agostinho, não é, ao cristianismo. Na altura não era santo. É verdade que é interessante porque ele não foi pelo caminho de Damasco. Isto é apenas uma metáfora, não é? Cada um persegue o seu caminho até encontrar Deus como se estivesse na estrada de Damasco, tal como aconteceu a Paulo, não é? E que ficou tão conhecido. Portanto, também Agostinho sentiu esta necessidade, esta voz interior. Mas desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Não passei alguma coisa à frente, não. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mónica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Bom, isto despertou curiosidade. Porquê? Primeiro porque Santo Agostinho é de facto não só uma eminente figura do cristianismo, como é também um notável mentor da doutrina espírita. Depois porque, como veem, houve aqui uma transformação enorme. Portanto, ele passou de um indivíduo dedicado às paixões daquela época, faço ideia, e que depois houve uma voz interior e que se converte. E como era de facto um homem superiormente inteligente e estudioso, passa a ser, como digo, um filósofo e um teólogo que marcou o cristianismo. Mas ele fala aqui da mãe, da Santa Mónica. Então vamos lá ver, abrir aqui um parênteses e ver quem é que foi Santa Mónica. Santa Mónica, que viveu entre 332 e 387 d.C., nasceu em Tagaste, Argélia. Foi mãe de Santo Agostinho e ficou conhecida pela sua fé inabalável e pelas suas constantes orações para a conversão do filho. Mónica exerceu forte influência espiritual sobre Agostinho, que após muitos anos de resistência converteu-se. Portanto, Mónica já era cristã, não é? Tinha imenso desgosto de Agostinho levar a vida devassa que levava e então tinha uma fé inabalável e orava para que o seu filho Agostinho se convertesse ao cristianismo, até que isso aconteceu. Ela é considerada a padroeira das mães cristãs, conhecida pela devoção, pela perseverança na fé e no poder da oração, confiando que Deus nos ama e que quer o melhor para nós. Portanto, a certa altura da vida, Mónica vai ter com um bispo e o bispo diz-lhe: sossega, minha filha, porque um dia o teu filho vai se converter. Portanto, agora já vemos e já entendemos a mensagem que Santo Agostinho deixou escrita, não é? Que realmente a mãe teve uma influência enorme na sua conversão. O que nos leva por dois caminhos. Em primeiro lugar, que Santo Agostinho já acreditava na imortalidade da alma. E por outro lado, que já havia, ainda antes da codificação
da doutrina espírita já existiam espíritos, não é, que se comunicavam. Portanto, a mediunidade não aparece com Allan Kardec, ela vem muito anterior. E, por outro lado, também a influência constante que os bons espíritos, os espíritos superiores, têm sobre os homens encarnados. Penso que são estas as conclusões a tirar daqui e, por isso, não é, a importância destas conclusões faz com que Erasto fale da figura de Santo Agostinho nesta fase, não é, em que nós estamos a estudar, e digo outra vez, a progressão espiritual do homem. E ainda outra coisa é que nunca é tarde para nos convertermos. Em qualquer momento da nossa vida podemos converter-nos a esta doutrina. E o grande exemplo que foi Santo Agostinho, como já li. Portanto, para terminar, que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Portanto, ali ainda Santo Agostinho era encarnado. Eu até vou passar para trás. Não é? Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera da vida futura. Portanto, isto é o que está, de facto, na doutrina espírita, que nós estamos, muitas vezes, os nossos benfeitores são aqueles que nos estão próximos, não é? Que se preocupam connosco, não só em vida, como depois como espíritos. Que ensinamento essas palavras, que retumbante previsão da doutrina por vindoura? Pois, cá estão, os pilares da doutrina espírita, de facto, estão aqui expressos, não é? A imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os espíritos, não é? A reencarnação. Essa é a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu o seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos que o chamam. Portanto, é de facto fantástico. Ainda temos aqui umas notas de Allan Kardec, que também fala de Santo Agostinho. Dar-se-á Santo Agostinho demolir o que edificou, portanto, contrariar aquilo que foi dito, não é? Não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via enquanto homem. A sua alma liberta, como espírito, entrevê claridades novas e compreende o que antes não compreendia. Portanto, ele, Santo Agostinho, é um espírito superior. Portanto, a visão na vida espiritual dele alargou-se imenso e ele teve a oportunidade de ter as explicações daquilo que já sabia quando encarnado. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de algumas sentenças. Na Terra apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las judiciosamente. Isto realmente Allan Kardec dá estas notas para frisar melhor o papel de Santo Agostinho na doutrina espírita. Agora que o cristianismo mostra-se em toda a pureza, Santo Agostinho pode, sob alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, mas nunca deixou de ser um apóstolo cristão. Portanto, ele nunca renegou a fé, ele foi um disseminador do espiritismo porque vê comprovar-se o que fora previsto. Portanto, a grande figura de Santo Agostinho é um exemplo importante para nos dar, de facto, esta ideia da contribuição dos espíritos que podem, de alguma forma, elucidar, esclarecer, melhorar a palavra de Jesus.
não resisti a estudar um pouco mais sobre Santo Agostinho. Já vos disse quase tudo isto. Ele escreveu um livro chamado Confissões, e nesse livro ele tem esta capacidade, esta humildade de descrever o papel crucial da sua mãe na sua transformação espiritual e, fundamentalmente, dá o seu exemplo para comprovar que nunca é tarde para que nós nos transformemos e seguirmos os desígnios de Deus. Já vimos também que, como espírito, é um dos mentores da doutrina espírita. Ele vai sempre esclarecer os ensinos de Jesus e, sobretudo, dar ênfase à nossa evolução moral. É uma figura, como já vos disse, reconhecida, mas para mim é também um dos espíritos de que mais gosto. E não podia também deixar de trazer aqui duas das mensagens, para mim, mais importantes que Santo Agostinho nos deixou. O autoconhecimento, que é fundamental. E nós temos, no livro dos Espíritos, na questão 919, esta pergunta de Allan Kardec. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os Espíritos respondem. Um sábio da antiguidade já vos disse. Portanto, o sábio já disse. Conhece-te a ti mesmo. E então, como resposta, ainda, temos Santo Agostinho, que vai acrescentar: aquele que todas as noites invoca as ações que praticou durante o dia e inquira a si mesmo o bem e o mal que fez, grande força adquire para se aperfeiçoar e vai contar sempre com o auxílio da espiritualidade superior. E ensina-nos a fazer isto. Examinai o que pudestes ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, estamos de bem com a nossa consciência, fizemos tudo aquilo que podíamos ter feito, não é? Ou então, indica que fizemos algo de errado que precisa de ser modificado. Isto nada mais, nada menos é do que uma reforma íntima, não é? Levada diariamente. Nós todos os dias pensamos naquilo que fazemos e todos os dias corrigimos a nossa posição e tornamos-nos melhores dia a dia. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Portanto, é o exame diário da nossa consciência. Depois, Santo Agostinho tem também outra das mensagens que eu considero extraordinárias e fundamentais na obra da codificação, que é o homem de bem. O homem de bem aparece-nos em vários livros da codificação, aparece no bem descrito, se quiserem depois ler, no livro dos Espíritos, no capítulo 17, item 3, e depois aparece também no livro dos Espíritos. E nada mais, nada menos é do que um guia de conduta muito, muito bem descrito, muito bem explicado do que é um homem de bem. Que tem como objetivo estabelecer tem como objetivo moral e espiritual. Não é? E isto é para aqueles que desejam seguir, de facto, a doutrina espírita, mas mais importante de seguir, mais importante do que ter o conhecimento, é praticar.
praticar no nosso dia a dia, não é? Termos permanentemente na nossa mente esta noção de que estamos a fazer bem, estamos a fazer mal, respondo, não respondo, o que é que eu faço agora? E então, tendo estas ideias bem consolidadas, nós de certeza que vamos escolher o caminho certo e vamos responder da maneira certa, não é? E vamos, no final do dia, ficar satisfeitos quando pensarmos que conseguimos ultrapassar essas adversidades, essas alterações que nos surgiram, que vamos conseguir responder bem a alguém que nos tentou ofender, que vamos responder com o bem a quem nos fez mal, seja o mal de que maneira for, não é? E assim, de facto, com esta revisão constante e aturada, nós vamos ser melhores, sem dúvida nenhuma. E o objetivo também é não só nós sermos melhores, como também fazermos com que a sociedade seja melhor e assim possa progredir e nós possamos todos progredir para um mundo de regeneração onde o mal tem cada vez menos ação, cada vez menos influência. Portanto, tornar-nos-emos não só nós melhores, como viveremos também numa sociedade melhor. Portanto, Santo Agostinho consolida e esclarece os ensinos de Jesus, e o homem de bem é aquele que pratica o amor, a humildade e a caridade. Não basta ter fé ou conhecimento, é preciso agir no bem diariamente. Pronto, e ficamos por aqui, por hoje. E se quiserem levantar alguma questão, falar sobre algum tema. Queremos agradecer-vos, Senhor, nosso querido Mestre, pela oportunidade que nos deste de obter estes conhecimentos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento moral, para a nossa evolução em direção aos espíritos mais evoluídos, aqueles que estão mais próximos de vós, que gozam já da plenitude e da felicidade. Estamos inteiramente gratos pela oportunidade, pelas bênçãos de hoje. E uma vez mais te pedimos, Senhor, abençoa esta casa, abençoa os frequentadores, os trabalhadores, todos os espíritos encarnados e desencarnados que aqui acorrem para ouvir uma palavra de consolo, de esclarecimento, e que a luz penetre a sua coração e a sua consciência. Pedimos-te por todos aqueles que sofrem nos levados da vida, para que lhes seja dada a oportunidade de ter contacto com os espíritos benfeitores que lhes darão auxílio.
Abençoa-nos, Senhor, a nós, aos nossos companheiros que hoje não puderam vir, e dá-nos esta vontade de continuarmos a esforçar-nos por sermos, dia a dia, espíritos melhores. Graças vos damos por tudo, Senhor. Autoriza-nos a terminar os trabalhos de hoje, mas fica connosco, hoje e todos os dias da nossa vida. Muito obrigada.